Você já se perguntou como os cabeleireiros conseguem criar cores incríveis usando os corretores? Hoje eu vou te revelar os segredos de como você utilizar os corretores usando apenas um cálculo bem simples. E aí você consegue entregar uma cor perfeita sem chumbar o cabelo da cliente. E você precisa ter bastante cuidado na hora que você for usar os corretores, porque você pode chumbar um cabelo. Se você for utilizar corretor para fazer uma tonalização, principalmente o cuidado tem que ser redobrado, porque o cabelo descolorido pode ficar ou chumbado, ou você pode até estragar essa cor. Às vezes, quando a gente não entende sobre a colorimetria, faz uma mecha, fica perfeita só no fundo de clareamento. Quando a gente coloca a cor, a gente vê que antes, da tonalização, de colocar o corretor ou o tonalizante, esse cabelo estava bem mais bonito, com a cor bem mais bonita. E aí fica aquele cabelo Cor de burro quando foge. E nessa aula eu vou mostrar para vocês os segredos para que você não venha mais cometer esses erros. E eu já passei por isso. Já peguei receitinha no YouTube, onde para fazer um cabelo platinado, usava corretor e pasmem. Já deixei um cabelo verde. Por quê? Deixei no fundo de clareamento. Eu não lembro na época, porque já faz um tempo. Eu acredito que foi no 8. E eu queria de todo jeito deixar esse cabelo acinzentado. E aí eu usei um corretor, que ensinava lá na receitinha, no vídeo que eu vi no YouTube. Porém, a quantidade eu não sabia, Eu coloquei no olho mesmo e eu deixei esse cabelo verde. Mas aqui eu vou mostrar para vocês um cálculo bem simples e a gente consegue criar cores quando a gente não tem no salão de beleza. Os corretores que existem, você pode utilizar no seu salão de beleza. Eu vou passar para vocês aqui no Flip a numeração e quando utilizar e como utilizar da forma correta. Mas antes de te mostrar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo aqui para ajudar você, cabeleireiro, a se destacar na sua profissão e, consequentemente, faturar mais. Vou colocar os corretores e a numeração muda, varia de marca para marca. Na marca que eu utilizo, a gente tem o cinza, o azul, é diferente, cinza e azul, tá, gente? É diferente. O vermelho, o cobre e o verde. E as cores do mix, mix ou corretor é a mesma coisa. Então a gente tem o cinza, ele é representado na tabela que eu utilizo, ele é representado 0, 1, tá? Então, varia de marca para marca, você já vê aí qual é o número da marca que você utiliza. Então, ele é representado pelo 0,1. O azul, ele é o 0,8 na marca que eu uso, lembrando para você. O vermelho, 0,6. Geralmente, o vermelho e o cobre é a mesma numeração. Tá? O cobre, 0,4 ou 0,43. O verde é o 013, e o violeta é o 02. Quando é que eu uso os corretores? Quando uso e como uso, Então, aqui a gente utiliza os mix para a gente fazer uma cor que a gente não tem no salão. Um exemplo, a cliente quer fazer um cabelo na altura de 6,1, um loiro escuro acinzentado. Porém, lembrando que, exemplo, tá? Você só tem, 6,0. Quando você vai utilizar os corretores, você tem que usar na base pura. Você não pode usar numa base com reflexo, ou seja, 6,1. Você não pode. Você vai utilizar base pura. Toda base pura, ela vem com 0,0, tá? Então, você consegue, se você tem o 6,0 e você tem o cinza, o mix cinza ou o mix azul, você consegue fazer o 6,1, tá? Tendo esses dois. Lembrando que os corretores a gente usa quando a gente não tem aquela determinada cor. Os corretores, eles foram criados para que a gente
consiga resolver ali quando a gente não tem uma coloração. Então, é meio que um quebra-galho, tá? Não deixe de comprar os tonalizantes, as colorações. É só realmente numa emergência. Aí você utiliza os corretores. Ou também, os corretores são utilizados para fazer uma correção. Um exemplo. Tá no loiro, você quer sair para o iluminado. Você vai usar o corretor cobre para fazer uma pré-pigmentação. Eu sempre tenho aqui no meu salão, eu não deixo faltar. É o cobre, o verde e o azul. São os 3 corretores que eu mais utilizo. Aliás, gente, eu esqueci de um corretor aqui, tá? Tem o dourado também. Dourado. Nessa cartela que eu mostrei para vocês, ó, é representado pelo 3. Nessa cartela que eu mostrei para vocês, a gente não tem, tá? O 3, ele é mais difícil de encontrar. Aqui são os super clareadores, aqui são os corretores. O 03, ele é mais difícil e eu utilizo ele bastante para fazer cobertura de branco e às vezes esfumado de raiz, tá? Então, o dourado também, eu uso. O que eu mais utilizo, na verdade, são esses 3 aqui, ó. O azul eu uso pouco, praticamente eu não uso, tá? Então, quando eu quero criar uma cor e eu tenho a base mais o mix, eu consigo criar. Ou também eu consigo neutralizar um vermelho do cabelo usando o verde e devolvo o pigmento quando eu quero escurecer um cabelo e o cabelo é loiro, eu primeiro devolvo o pigmento cobre e também utilizo para cobertura de brancos. O dourado ele vai dar uma fixação, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como utilizar o mix com a regra do 11. Se você colocar no olhômetro, você pode chumbar esse cabelo. Então, presta bem atenção, tá? Que eu vou mostrar para vocês. É uma matemática bem simples. Se você tem o 6.0 e você quer criar o 6.1, utilizando o corretor, então essa regra é o seguinte, tá, gente? É uma regra que inventaram, né? Chama regra do 11. Por quê? As colorações, ela vai até o 10. O 11 não existe. Então, é regra do 11, tá? Então, você vai contar. Você vai contar a partir da casa que você está. Você quer fazer o 6.0. Aliás, você quer fazer o 6.1, você tem o 6.0. Você vai contar 6, aí você vai 7, 8, 9, 10, 11. Você vai contar da base que você tem até o 11. Então, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 5. 5 o quê? 5 gramas. 5, aqui, ó. Vou colocar aqui. 5 gramas de quê? Do corretor. Tá? 5 gramas do corretor 0,01. Para um tubo, tá? Essa regra, quando a gente conta as casas até chegar no 11, é para um tubo, ou seja, 60 gramas. 60 gramas de quem? Da minha base. 6.0. Então, para criar o 6.1, eu preciso ter 60 gramas de 6.0 e 5 gramas do meu corretor. Mas digamos que você não quer 60 gramas, você só quer 30. Então, você vai dividir. No lugar de colocar 60 gramas, você vai colocar 30 gramas da sua base, mais 2,5 do seu mix, tá? Do seu 0,1. E aí, você vai criar o 6.1. Você vai criar 30 gramas do 6.1. Você consegue fazer essa mesma regrinha, né, usando os outros corretores. Exemplo, eu quero fazer um 7.4, você vai contar 7, 8, 9, 10, 11, 4 gramas de cobre, tá? Mais um tubo de 7.0. E aí você vai criar o seu 7, que é um loiro médio acobreado, certo? Então você consegue brincar. Lembrando que, gente, aqui eu estou falando de loiros. Quando eu falo dos castanhos,
a gente começa a contar a partir da casa que estamos. Por quê? Tem uma quantidade maior de pigmentos granulosos, que é o pigmento mais forte, que é o vermelho. Então, um exemplo, se eu quiser um mate para neutralizar o vermelho, um exemplo, você vai fazer uma coloração e ela não gosta do reflexo avermelhado, né? Que o castanho tem, o castanho deixa aquele avermelhado quando vai lavando, tá? Então, ó, você vai colocar 5,0 mais 60 gramas, tá? 60 gramas mais 7 gramas de verde, tá? Do verde. E aí você vai ter um 5,13 fiel, um 5 mate, e vai fazer essa neutralização do vermelho. Então, os corretores são utilizados para criar uma cor que você ainda não tem no seu salão, você esqueceu de comprar no seu representante, a gente consegue criar. E se você é uma cabeleireira que quer crescer, que tem um sonho em crescer, ser referência na sua cidade, independente se ela é pequena, se ela é grande demais, porque às vezes a gente coloca desculpas, né? Mas quando a gente realmente quer, a gente não coloca desculpas, a gente tem uma solução, a gente procura algo para estar fazendo, para mudar a nossa realidade, porque a gente é pago pelo que a gente entrega. Não adianta você plantar abacaxi e querer colher morango. Eu escutei uma frase esses dias que a gente é pago pelo problema que a gente resolve. Então, se você não resolve o problema da sua cliente, você não vai ser bem pago por isso, tá? Se você quer dominar a colorimetria, quer se tornar referência, especialista, vou deixar aqui na descrição o link do Mestres do Zero, que é um curso para quem quer se tornar uma especialista. Lá vai ter colorimetria capilar, graus de eriçado, técnicas de mecha, correção de cor, saindo do loiro para o iluminado por apenas R$ 197. Então é isso, espero vocês de lá do outro lado.